Olha, com alegria nós chegamos até você pela TV Grandourados, gravando aqui o Mato Grosso do Sul em Foco, dentro da TV Com Brasil, e nós agradecemos a sua audiência em todo o Brasil. Lembrando que a TV Grandourados, aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com o Mato Grosso do Sul em Foco, tem também a alegria de divulgar as belezas do nosso Mato Grosso do Sul e levar a mensagem, o recado aqui do nosso estado para todo o Brasil através da TV Com Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul em Foco. Então a sua companhia nos é muito agradável, fique conosco. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para o mundo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. O texto que nós vamos ler hoje para a nossa meditação está em Efésios, capítulo de número 6, os versículos 10 a 20, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de Deus, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu quero chamar muito a sua atenção aqui em dois momentos que nós vamos meditar nesse texto. Um primeiro momento para nós entendermos a nossa luta aqui neste mundo. E num segundo momento, como nós devemos nos portar diante desta luta aqui neste mundo. Paulo está instruindo a igreja dos Efésios num tempo em que o Evangelho estava sendo pregado na Ásia Menor, no mundo pagão, onde as pessoas cheias de superstições, cheias de crendices,
imoralidades e todo tipo de complicação da sua própria vida, da existência, longe dos mandamentos do Senhor e da lei de Deus, o Evangelho chegou levando salvação a um mundo perdido nas trevas. Tanto que Paulo fala aqui de um mundo tenebroso, de um mundo em trevas. Então Paulo encoraja os crentes: olha, vocês devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vocês devem revestir de toda a armadura de Deus, vocês lutam no mundo mau, no mundo caído, no mundo que se opõe a Deus, no mundo cheio de incredulidade, cheio de superstição, no mundo difícil. Vocês devem vestir a armadura de Deus, vocês devem se preparar como bons soldados de Cristo para enfrentar as lutas deste mundo, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo usa com muita ênfase aqui a ação do diabo neste mundo, as ciladas do diabo, este mundo tenebroso, os principados e potestades, o dia mau, os dardos inflamados do maligno, são tudo expressões que Paulo usa aqui para mostrar que a nossa luta cristã neste mundo, a nossa carreira cristã, ela é corrida em meio a muitos obstáculos e a muitos inimigos visíveis e inimigos invisíveis. E nós devemos estar atentos a todos eles e devemos encarar esta batalha cristã, esta luta cristã, em meio a todas as adversidades deste tempo, encarar esta luta, mas encarar não com o nosso próprio braço, não contra a nossa própria carne, mas nós vamos lutar num terreno perigoso, no mundo tenebroso, no mundo em confusão, no mundo tenebroso aqui, dá aquela ideia de trevas, que as pessoas enxergam, mas não com clareza, não como a luz do meio-dia. Ainda não é noite escura, mas já há uma penumbra que não deixa você enxergar as coisas com clareza. Então, Paulo está dizendo aqui de um mundo em trevas, onde nós caminhamos, onde nós lutamos, um mundo tenebroso. E um mundo cheio de confusão. Aí eu pergunto para você se o nosso mundo hoje é diferente desse tempo que Paulo se referiu aos Efésios. O que melhorou no mundo com 2000 anos depois? É claro que algumas coisas melhoraram no mundo e o Evangelho espalhou pelo mundo, a luz da graça de Deus espalhou pelo mundo. É claro que muitas coisas mudaram, mas a violência continua, a confusão continua neste mundo, as guerras, as forças da violência, as artimanhas deste mundo continuam tão fortes, a cada dia mais opressoras, e nós temos visto a cada dia mais assaltos e assaltos à fé cristã e à intolerância com o Evangelho no mundo. Mas, por outro lado, nós analisamos assim, o que mudou neste mundo nesses 2000 anos de história? Você pode dizer, a civilização avançou, a tecnologia melhorou, mas e o homem? O que mudou no homem, no ser humano, nesses 2000 anos de história? Não houve uma mudança tão significativa no coração do homem. No homem só muda aquele que o Evangelho alcança. Nós ainda temos que continuar convivendo com todos os desafios deste mundo tenebroso. Então, vivemos num mundo cheio de inseguranças, cheio de medos, cheio de confusão. As pessoas estão confusas, agora já não sabe nem como se definem, a confusão generalizada. E a palavra de Deus em Romanos 1 fala que o homem desprezou o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma confusão mental. Este mundo tenebroso, ele é marcado por uma confusão mental, ele é marcado por uma confusão espiritual.
ele é marcado por uma inquietação geral, ele é marcado pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela indefinição, e cada dia tem aumentado algumas indefinições. Então é por isso que Paulo está dizendo aqui que é um mundo tenebroso, é um mundo que as coisas não estão tão claras. E Apocalipse diz que as coisas, alerta a igreja para dizer, as coisas não são como parecem ser. Então nós devemos tomar cuidado que vivemos num mundo tenebroso. Além de viver num mundo tenebroso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Além de viver num mundo tenebroso, há alguém que tira proveito constantemente desta confusão, que gosta de colocar um filho contra um pai contra um filho, um patrão contra o empregado contra o patrão, que gosta de fazer confusão na família, no trabalho, na sociedade, em todo lugar. Há alguém por detrás dessa confusão. Então Paulo fala assim para a igreja: olha, nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e os potestades. É contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso. O que Paulo está dizendo aqui, nos ensinando, é que por detrás de todos esses ataques, por detrás de todas estas loucuras deste mundo, existe alguém orquestrando esta confusão que existe no mundo. E este alguém, que ele chama aqui das potestades, em outro texto ele fala das potestades do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. É como se ele dissesse assim: por detrás de cada poder existem poderes que não são humanos, que não são carnais, que não são tocáveis. Eles são metafísicos. E você poderia citar aqui alguns poderes. Tem o poder constituído, você vai em Brasília, tem lá a Praça dos Três Poderes. Não tem lá, por exemplo, um terceiro poder ou um quarto poder, o poder econômico, por exemplo. Mas nós sabemos que o poder econômico, ele às vezes manda nos poderes constituídos. Às vezes o poder enquanto fama, influência, às vezes os poderes enquanto grupos organizados que querem fazer um poder paralelo. Enfim, Paulo está falando aqui de outros impérios, de outros poderes que querem influenciar este mundo tenebroso, e influencia este mundo tenebroso exatamente para semear a discórdia, a confusão, para colocar as pessoas em briga e desavença, quando podíamos viver unidos, harmoniosos. Mas não, parece que o espírito aqui é de briga mesmo, é de confusão. Então Paulo está dizendo assim: olha, nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra a direita, contra a esquerda, não é contra um partido ou contra o outro, não é contra um poder constituído, não é contra sangue e carne. Não, há coisa muito maior por detrás disso, e ele está falando aqui, é contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso. É um poder invisível que está no coração das pessoas, que por causa do pecado, a ganância pelo poder, a avareza, por causa da sede de dominar, de ser poderoso, de ter fama, as pessoas se entregam a esses poderes. E Paulo está dizendo aqui que há uma força muito poderosa por detrás disso. É como se ele dissesse: o inimigo, Satanás, aquele que se opõe a Deus, ele está por trás de alguns poderes para semear a discórdia, ou a miséria, ou a confusão neste mundo tenebroso. E quanto mais tenebroso este mundo, mais estas forças deste império do mal consegue fazer a sua ruaça, a sua desgraça no meio da humanidade. Porque o ladrão, Jesus se referindo ao maligno, a Satanás, ele veio para matar, roubar
e destruir. Ele não quer nada de bom para a sua alma. Ele quer matar, roubar e destruir. Tudo que ele puder fazer para arruinar a sua vida, a vida humana, ele vai fazer. Por isso que Paulo está dizendo assim, não precisa ficar brigando um contra o outro. Parece que nós estamos vivendo um tempo no Brasil que a gente tem que ficar brigando uns contra os outros. Nossos irmãos brasileiros precisam de se entender que a nossa luta não é contra sangue e carne. O meu inimigo não é o meu irmão brasileiro, mas há um poder doentio por detrás dessas coisas, colocando a gente a se matar, a brigar, a se degladiar, enquanto tem alguém levando vantagem alta nisto. Então a nossa luta não é contra sangue e carne. O mundo é tenebroso e há uma força do mal, maligna. Paulo fala aqui do dia mau, as artimanhas do maligno, exatamente para tirar proveito, os dardos inflamados do maligno, as potestades que ficam tirando proveito da situação e colocando as pessoas a brigar umas contra as outras. Nós vamos ter que pedir a Deus sabedoria para viver no nosso país, no nosso Brasil. Não saia daí, que depois nós vamos destacar um segundo quadro desta mensagem. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos aqui direto de Dourados, no Mato Grosso do Sul em Foco, e também no programa Andando com Cristo, ou o programa Andando com Cristo, dentro do Mato Grosso do Sul em Foco, levando a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho daqui de Dourados para todo o Brasil. Nós estamos falando de como devemos viver em tempos de confusão, como que a vida cristã acontece neste mundo em meio a tanta confusão. Este mundo tenebroso, confuso, a quem ele interessa? Por outro lado, a palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver e enfrentar estas coisas. Deus não promete aqui nos tirar deste mundo tenebroso. Deus não promete aqui trazer a plena claridade neste mundo tenebroso, não. Ele nos ensina como nós devemos nos comportar e viver e sobreviver e ser uma testemunha viva do Evangelho neste mundo em confusão. Primeiro, ele diz assim: estai, pois, firmes.
A palavra de Deus nos manda ficarmos firmes contra todas as ciladas do diabo neste mundo tenebroso. Estar firme é muito interessante isso aqui. Tem um texto lá de Tiago, que Tiago diz assim: tenho por felizes os que perseveraram firmes. Lembra da paciência de Jó e lembra que fim o Senhor deu a ele? Então observe bem, nós somos chamados por Deus a permanecermos firmes, mesmo neste mundo tenebroso de tanta confusão, a permanecermos firmes, firmes na nossa fé, firmes na nossa esperança, firmes na nossa família. Cuida do seu casamento, cuida da sua família, firme na fé, perseverantes lá na igreja, firmes nesta batalha, porque nós precisamos estar firmes. Este mundo tenebroso não deve tirar do nosso coração a graça do Evangelho, a luz do Evangelho, a âncora do Evangelho. Nós podemos ter a nossa fé firme em Deus, colocada somente no Evangelho de Deus. Tanto que Paulo diz aqui, olha, não é um poder que você tem em você mesmo, é um poder que vem de Deus. Você está revestido de toda a armadura de Deus para você ficar firme. Então não é firmar em você mesmo, não é firmar na sua própria consciência, mas é firme em Deus, firme na fé. Quando alguém questionar a sua fé, seja dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, dentro de uma escola, dentro de um contexto de trabalho ou da família, seja firme, não seja deselegante, não seja inconsequente, mas seja firme. Esses conceitos não devem entrar no seu coração. Este mundo tenebroso não deve confundir a sua alma, não deve confundir a sua fé. Então o primeiro conselho que Paulo fala aqui é que nós devemos ficar firmes contra essas ciladas do diabo. O diabo está no papel dele e nós estamos no papel nosso como crentes em Cristo, como testemunhas fiéis de Cristo, permanecermos firmes. O apóstolo João, quando escreve Apocalipse, ele fala assim: eu estou exilado aqui na ilha de Patmos por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se recusou a adorar o imperador em Roma e foi preso e exilado na ilha de Patmos. Ele permaneceu firme contra as ciladas do diabo. Então, eu quero desafiar você a permanecer firme. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, além de permanecer firme, ele também nos ensina aqui a resistir no dia mau. Firmes e agora resistir no dia mau. A igreja é a resistência contra o avanço do mal nesta terra. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz assim: se eu tardar, fique sabendo de como deve se portar na igreja de Deus, do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja é a grande defensora da verdade, ela é a grande coluna da verdade nesta terra, e nós somos chamados aqui a resistir no dia mau. No dia que vier o dia mau, estarmos firmes e estarmos também resistentes. A igreja é tão atacada no nosso país porque ela é a única frente de resistência contra o avanço do mal na nossa pátria, não tenha dúvida disso. Quantas coisas maléficas para destruir a família, para destruir a vida que quer entrar no nosso país, e a igreja é a grande resistência a isto. Você sabe quantos abortos são feitos no mundo? Cerca de 50 milhões de abortos. Aborto é assassinato. A igreja é a resistência a esse tipo de bandeira que tenta entrar no nosso país. Então, Paulo fala aqui para resistir no dia mau. O dia mau vai bater a sua porta. O dia mau vai bater a porta da nossa pátria. E nós devemos resistir no dia mau. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Resistir. Primeiramente, permanecer firme. Segundo, resistir.
A igreja é a força de resistência destas ciladas do maligno neste mundo tenebroso, neste mundo de confusão que gera uma confusão infernal nas famílias, nas pessoas, no coração dos incautos. Então você deve permanecer firme e deve resistir no dia mau. O terceiro conselho que Paulo nos dá aqui é, além de ficar firmes, além de resistir no dia mau, ele fala aqui, e permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Firme, resistir, permanecer. Inabalável. A ideia aqui é o seguinte, veio uma primeira luta, você enfrenta aquela luta. Você fica firme, você resiste, e ao contrário de terminar a luta e cair e lançar as armas e ficar enfraquecido, Paulo diz assim, quando você terminar uma luta, você continua de pé, porque já está vindo outra. Aqui nesta terra não tem trégua, não tem férias, não tem descanso, não tem sossego. É por isso que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a ideia aqui é o seguinte, permanecer inabalável. A ideia aqui é você permanecer de pé e com a espada na mão, porque se você vencer uma luta, a outra já está aproximando. Se você vencer uma luta na família, pode vir uma outra no trabalho. Se você vencer uma no trabalho, pode estar vindo uma outra na sua saúde. Se você venceu na sua saúde, pode estar vindo uma outra na sua fé, na sua vida cristã. Então, é permanecer inabalável, continuar atento, vigilante, porque não é que você acabou uma luta que você já pode guardar a sua espada. Enquanto estivermos aqui neste mundo, é como Neemias construindo os muros de Jerusalém, trabalhando com a mão e segurando a espada na outra, permanecer inabalável. Você não pode render após uma luta, permanecer de pé. Então, permanecer firme, ficar firme. Segunda, resistir no dia mau, e o dia mau vai bater, se já não bateu. Permanecer inabalável, não é terminar uma luta e entregar a espada, não. Permanecer vigilante, constantemente vigilante. E um quarto quesito que Paulo nos dá aqui é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Ou seja, ele fala assim, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. E esta é a forma como nós enfrentamos essas lutas, é com oração, é com súplica, orando em todo o tempo. Paulo diz aqui, orando no Espírito em todo o tempo, com toda perseverança, para você continuar resistente, continuar firme, continuar de pé. E Paulo fala, e orem também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Como que nós enfrentamos este mundo tenebroso? Não é lá no Facebook mandando mensagem, desafiando os outros, xingando autoridades, nada disso. Por trás dessas autoridades, nós temos que entender que há uma força, uma potestade, um poder muito maior do que elas próprias. E elas mesmas, às vezes, enchem o coração de vaidade, de orgulho, não percebe que elas são instrumentos na mão de forças muito maiores para a destruição da vida humana nesta terra, mas há um Deus que se preocupa. Mas o que me chama a atenção é que Paulo fala assim, nós vamos enfrentar este mundo tenebroso com a pregação do Evangelho da paz, com a pregação do Evangelho e fazer conhecido o mistério do Evangelho, porque é o Evangelho que lança luz nas trevas, é o Evangelho que lança luz neste mundo tenebroso.
É por isso que nós nunca podemos deixar de pregar o Evangelho. E escrevendo aos Romanos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho. A pregação do Evangelho é a forma de nós lançarmos luz neste mundo tenebroso. O testemunho do Evangelho, um crente ali no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, onde estiver, uma testemunha fiel de Jesus Cristo, é um facho de luz do Evangelho, lançando luz neste mundo tenebroso, para poder apagar os dardos inflamados do maligno. É ele quem tem agido na nossa pátria, por detrás dessa confusão que nós estamos vivendo. Então Paulo dá esses 4 conselhos para nós permanecermos inabaláveis aqui na nossa luta cristã, enquanto Deus preservar a nossa vida aqui na terra. Vamos viver com alegria, com otimismo, com esperança, firmes. Ele diz aqui, ficarmos firmes, porque nossa luta é dura. Vamos ficar firmes, vamos resistir. A igreja é a força de resistência contra estas ciladas do mal. Vamos permanecer inabalável. Acabou uma luta, vai vir outra, e vamos continuar pregando o Evangelho, porque é o Evangelho de Deus quem lança luz neste mundo tenebroso. Eu quero convidar você a ser uma testemunha fiel de Cristo sobre a face da terra. Que Deus te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir aqui o nosso programa. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo, também dentro do quadro do Mato Grosso do Sul em Foco pela TV Com Brasil. Quero agradecer a sua companhia em todo o nosso país, por onde tem chegado este programa, levando a graça, a luz do Evangelho, para fortalecer a fé que é dos eleitos de Deus em toda parte desta pátria nossa, e também para convocar aqueles que ainda não têm com Cristo uma aliança, para voltar os seus olhos para Cristo e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós vivemos num mundo tenebroso e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores dos dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, ó Deus, dá-nos a graça de permanecermos firmes, de resistirmos no dia mau, de permanecermos inabaláveis, não entregar as armas porque vencemos a primeira etapa, e continuarmos como luzes neste mundo, pregando o teu Evangelho, porque o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, ele será batizado, ele será salvo, ele será acolhido na família de Deus, na família da fé. Ó Deus, que o Senhor mesmo possa promover esta fé salvadora que é dos eleitos do Senhor por todo o canto da nossa pátria, e que o teu povo, como um exército seguro, firme, possa permanecer inabalável no nosso país, para a glória e o louvor do teu nome, e para vermos aqui uma igreja como testemunha fiel, como luz nas trevas, lançando luz neste mundo tenebroso, cheio de confusão, cheio de guerras, cheio de astúcias. Portanto, nós pedimos graça que vem do Senhor sobre o coração daqueles que nos acompanham agora, nos ouvem agora, e oramos por sua família, oramos pela nossa pátria, em nome de Jesus. Amém.
bala.